Pronto. Vamos colocar de pé, abra sua Bíblia em Esdras capítulo 8, verso 21. Esdras capítulo 28, 8. Esdras não tem capítulo 21 não. Esdras capítulo 8, versos 21, 22 e 23. Quem encontrou, diga amém. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Pai, queremos a Tua bênção sobre as nossas vidas nesta hora, em o nome de Jesus. Nós oramos nesse instante, ó Deus, pelos nossos irmãos lavados e remidos no sangue de Jesus. Oramos, Deus, pela igreja de Jesus Cristo, ali na Nigéria, no Congo, nos países africanos, em todas as regiões, Deus, onde tem, ó Deus, acirrado a perseguição aos cristãos, matando e dizimando famílias, ó Deus, prendendo, matando, decapitando pastores. Que o Senhor esteja exercendo graça e misericórdia, que o Senhor esteja nos despertando para orar, para que, ó Deus, os exércitos dos céus estejam, ó Deus, dissuadindo todo o exército das trevas, toda a fúria das trevas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Interessante que já faz um bom tempo que às vezes eu paro para refletir sobre a história de Esdras, que está muito dentro da história de Neemias, junto da reconstrução dos muros de Jerusalém, dentro do contexto do exílio babilônico. E Esdras, ele era sacerdote, ele era escriba, e às vezes ele fazia os dois papéis juntos, de escriba e de sacerdote. Esdras era um homem proeminente, de uma mente brilhante, que tinha o coração posto no coração de Deus. Ele não era apenas um copista, um copiador da Torá, das leis. Ele era um homem que tinha prazer na sua devoção, na sua dedicação, em estudar as Escrituras, a lei que Deus havia dado para Moisés, os mandamentos de Deus. Sabe, lá no exílio, por ser escriba, ele vivia ao lado de Neemias. Eram parceiros, ali dentro daquele contexto que eles estavam vivendo. E ele chegou a ser também um secretário lá da corte do rei. Era um homem que estava no exílio, mas lá era um homem que tinha conhecimento, tinha sabedoria, e acabou exercendo influência sobre o rei e sendo utilizado como rei, como o seu secretário. O significado do nome de Esdras é Deus pode. Deus, Ele pode. Deus tudo pode. E Deus realmente, Ele tudo pode. E nós precisamos ter essa convicção de que verdadeiramente Deus, Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Mas falando lá de Crônicas capítulo 29, falando sobre a oferta, tudo vem de ti. Ou seja, Deus tem tudo. Quem tem tudo não precisa de nada, né? Então é esse Deus que nós
amamos, que nós servimos. Esse Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é dono de todo ouro, de toda prata. Deus é aquele que tem todas as fontes inesgotáveis de recursos. Ele é Deus. Amém? Isso é suficiente. A pergunta a resposta que sugeriram para Moisés na sua luta lá com o faraó, e perguntou, quando perguntaram pelo teu nome, o que é que eu vou dizer? Eu sou o que sou. Acima de mim não há outro, e antes de mim também não houve nenhum outro. Eu sou o que sou, eu sou Deus. E nós precisamos entender que nós servimos a esse Deus grandioso, poderoso, cuidador, protetor, amor, justiça, e que não se curva, não se dobra diante de nenhum poder, nem nos céus e nem debaixo da terra. Dentro daquele processo da volta, do retorno do povo de Israel para Jerusalém, quando houve a liberação, Esdras, ele fez parte do último grupo que voltou para Jerusalém. Ele não foi um dos primeiros. Esdras, ele foi um dos últimos que voltou para Jerusalém. Olha, e esse caminho de volta para Jerusalém, ele era longo e era um caminho perigoso. E o risco de passar por assaltantes era muito grande. Era um caminho perigoso, não é? Olha, e quando Esdras chegou lá em Jerusalém, ele ficou muito chateado. Ele ficou muito bronqueado, porque ele deparou com um quadro lá muito terrível. E ele notou que os seus irmãos sacerdotes, levitas e líderes civis, eles tinham quebrado todo o protocolo de Deus. Eles tinham quebrado a lei de Deus. Eles foram casar com qualquer mulher. Eles não seguiram a orientação de Deus, da preservação. E ficou então uma situação, um relacionamento misto entre sacerdotes, levitas e os líderes do povo. Aqueles que deveriam seguir a lei, aplicar na sua vida a lei, eles quebraram este princípio. Foram viver de qualquer jeito, isso transgrediu, isso mexe com o coração de Deus, e mexeu muito com o coração de Deus, porque eles fizeram alianças com outros deuses, quebrando a aliança que eles deveriam ter com Jerusalém, com Deus. Irmãos, nós temos uma aliança com Deus, e nós precisamos manter essa aliança com Deus. Aqueles líderes buscaram casamentos com pessoas, com mulheres estrangeiras. Havia uma orientação que não era numa situação anti-raça, era religiosa, era anti-religião. Né? Deus, ele não proibia o casamento entre as raças, mas ele orientava que os casamentos fossem dentro daqueles que estivessem dentro da sua mesma visão religiosa, espiritual. Quebrou tudo. Esdras ficou muito triste, porque ele viu uma celeuma, uma mistureba ali no meio do povo. Isso entristeceu bastante o coração de Esdras, e percebeu que houve uma corrupção, tanto na esfera moral, quanto na esfera espiritual. Não apenas no lado espiritual, mas no moral também. E nós precisamos, nós como filhos de Deus, nós temos que preservar a nossa vida moral. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que entender que essa vida moral, ela precisa ser consistente. Ela precisa ser cheia de posturas. O seu comportamento, ele precisa ser ilibado. Os seus negócios precisam ser limpos. As suas ações, elas precisam ser cristalinas. As suas atitudes, as suas ações.
Sabe, irmãos, é muito difícil você conviver com alguém que quebra os princípios, os valores morais. Tem gente que não está nem na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, não tem nada a ver. Aqui fora da igreja não tem nada a ver com o que eu devo ser dentro da igreja. Seja aqui dentro o que você é lá fora. Seja aqui dentro o que você é lá fora. Se lá fora você é mentiroso, você faz falcatrua, seja aqui dentro. Porque aqui dentro Deus vai te quebrar, Deus vai te mudar, vai te transformar. Negócio é negócio, não tem nada a ver com a igreja. No mundo que nós vivemos, no meio de tanta corrupção, você precisa fazer uma mentira, você precisa ter uma falcatrua, senão você não prospera. A prosperidade, ela só acontece por aqueles que primam pelos valores de Deus. Ponto final. Quer ficar rico a qualquer custa? O buraco vai te pegar logo ali na frente. Sabe aquela tristeza gerada no coração de Esdras por causa, assim, dos casamentos realizados por mulheres estrangeiras? Esses casamentos estabeleceram julgos desiguais. Não dá certo. O julgo desigual não dá certo. Um fere o outro, um machuca o outro. Não tem harmonia. Não tem sintonia. Não tem. E Esdras, então, ele estava completamente triste. Esse comportamento do povo, dos líderes, dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes, levou Esdras a chorar copiosamente. Ele chorava muito. Ele se quebrantou diante de Deus. Ele foi tomado com humildade diante do Deus Javé. E também levou a comunidade de Israel ao arrependimento e quebrantamento. Sabe, irmãos, quebrantamento, arrependimento. Por que o povo estava lá no cativeiro? Por que foi para o cativeiro? Foi obra do acaso? Não. Fruto do pecado. O pecado, ele traz as suas consequências. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Né? Então o povo estava lá sofrendo, miou lá no cativeiro por causa do pecado. Sabe, irmãos, a transgressão, ela traz as suas consequências. E você vê muitas pessoas aí no mundo pagando alto pelas consequências do pecado. Acha que um dia que a conta não chega. Vou dar um exemplo claro disso aqui. Os intocáveis da corte de Brasília estão aí chorando. Estão aí completamente desnorteados, perdidos, sem saber o que fazer. Porque achava que nunca seriam tocados, nunca seria desvendados as falcatruas, os erros das suas ações. Nada que é encoberto que não seja revelado. Não existe nada que seja feito às ocultas que não venha a ser revelado. Então aquela situação de Esdras levou então o povo ao quebrantamento, ao arrependimento, sabe? E depois desse ato de Esdras com o povo, o chamamento para o quebrantamento e arrependimento, muitos daqueles líderes, se divorciaram das mulheres estrangeiras. Eles caíram em si. Eu quero retomar a minha vida ministerial, sacerdotal, mas eu preciso romper com o pecado. Eu preciso romper com aquilo que traz destruição para a minha vida. Sabe, irmãos, chegou o tempo em que Esdras, ele era um homem que tinha uma exigência de vida espiritual muito grande. Vida religiosa maravilhosa, grande, fundamentando a sua busca diária pela devoção a Deus, pela consagração,
pelo relacionamento com Deus. E nessa busca de relacionamento está incluído aí o aprofundamento na busca do conhecimento de Deus. Por que está perecendo o meu povo? Porque lhe falta o conhecimento. Esdras, ele era um homem por excelência, porque toda a vida dele era construída em cima da busca do conhecimento e da vivência dos valores, dos princípios de Deus sobre a sua vida. Irmãos, nós precisamos de ter meta espiritual. Nós precisamos ter princípios. Nós precisamos ter intensidade na nossa busca da presença de Deus. E Deus, Ele nos abençoa. E Deus abençoou o povo de Jerusalém, o povo de Israel, por causa de Esdras. Nós lemos o livro de Neemias, o livro de Esdras, um está dentro do outro. Neemias, ele estava mais voltado para as questões administrativas, da estrutura, do social, enquanto que o Esdras, ele tinha uma tocada mais no espiritual, de cuidar da vida espiritual do povo. Neemias estava mais voltado no que tocava a obra, o fazer, o reconstruir, ver as questões sociais do povo, enquanto que Esdras, ele estava cuidando da lei de Deus, o chamamento, o clamor do povo para a consagração, para o jejum. Irmãos, toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, ela precisa ser pautada nos valores de Deus: Bíblia, jejum, oração. Nós precisamos entender que o jejum é uma ferramenta de Deus que traz crescimento, fortalecimento e traz proteção para as nossas vidas. É diferente. Quando eu jejuo, as coisas acontecem. Quando você jejua, a sua vida não é a mesma, você percebe alguma coisa diferente. Você sente uma leveza no coração. Que coisa linda, maravilhosa. Quando você está no jejum, quando você pensa em parar o jejum, você não quer, poxa, eu queria ficar mais um pouquinho. Eu gostaria de ficar mais algumas horas, porque gera prazer nessa questão de jejuar. Joaquim, eu sinto a necessidade de jejuar muito maior. A minha intensidade no jejum precisa ser maior. E às vezes você tem que renunciar. Você tem que abrir mão de coisas. Irmão, comer é bom demais. É ou não é? E quando você está no jejum, de repente você chega com uma galinha caipira. Como é que faz, hein, pastor Eduardo? Uma feijoada. Você chega lá na pousada, lá no sábado, meio-dia, está aquela feijoada, você olha, o olho viu, a barriga pediu, mas seu espírito precisa dizer: hoje é dia de jejum. Sabe, irmãos, nós precisamos nos alimentar. O povo foi para o exílio porque ele não cuidou da sua vida espiritual, estava raquítico. Tem dia que a gente está para baixo, tem dia que você está sem força, mas você precisa entender que, se você clamar a Deus, Ele vem em seu socorro, e Ele te abençoa, Ele muda completamente a sua vida. Sabe, irmãos, Esdras foi um homem de Deus, fiel a Deus, fiel à sua lei, aos mandamentos de Deus, era um campista reverenciado, porque ele tinha compromisso com Deus. Um personagem importantíssimo dentro da tradição judaica. Até Jesus Cristo, o fundamento que Esdras colocou lá na lei para o povo judaico quanto à lei ficou mantido. O homem que fez diferença, levou o povo a cumprir, a estabelecer e aplicar no dia a dia aquilo que fazia parte da lei de Deus. O homem que fez diferença.
Você precisa fazer diferença. Nós precisamos e podemos fazer diferença. Pois bem, o texto que nós lemos está dizendo que Esdras, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra os que o abandonam. Olha, que coisa interessante aqui. Esdras, ele convocou um jejum para o seu povo. Havia uma viagem para ser feita. Essa viagem do caminho perigoso. O rei já tinha colocado à disposição de Esdras várias coisas. E nessa conversa com Esdras, Esdras falou para Deus sobre a sua confiança em Deus, sobre o poder de Deus, sobre a proteção de Deus. Olha, Yahvé, Jeová é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor Deus, Ele nos guarda, o Senhor Deus protege o seu povo. E quando chegou a hora do povo partir, Esdras não teve coragem de voltar para o rei, porque ele havia dito, o nosso Deus nos dá proteção, nos dá segurança. Colocou o povo para jejuar. E o povo foi jejuar. Irmãos, nós precisamos entender sobre a nossa oração, sobre a nossa pregação. Falamos que Deus é a nossa segurança, mas nós precisamos entender que Ele é a nossa segurança. Quando dizemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, nós precisamos depositar a nossa vida nesse Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele vai conosco. Nós queremos voltar para a nossa terra. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o nosso guarda. Ele é o nosso escudo. E de repente, vem a liberação do povo. Vamos passar por um caminho perigoso. Esdras, você não quer pedir para o exército, para o rei liberar o exército, liberar seus cavaleiros para nos ajudar nessa travessia? Eu não posso fazer isso. Eu falei com o rei que o nosso Deus é poderoso para nos guardar. Confiança em Deus. Tem muita gente aqui nessa cidade que acha que eu sou orgulhoso, que eu não recorro aos políticos, aos órgãos públicos para pedir recursos. Não é orgulho, não. Eu quero continuar a ter liberdade de pregar aqui que Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Eu quero continuar dizendo aqui que tudo aquilo que temos vem de Deus. E o que nós mais precisamos fazer é entender: aquilo que temos veio das mãos de Deus. Aquilo que dizemos que damos para Deus, nós só fazemos retornar para Deus. Não é questão de orgulho, não, é questão de Bíblia. Eu prego, Deus é dono do ouro e da prata. Na hora de suprir as necessidades da igreja, eu vou bater na porta dos outros e de pires na mão dos outros. Eu não posso fazer isso, porque o dia que eu fizer, eu perco a autoridade para pregar que Deus é dono do ouro e da prata. Eu vou continuar a dizer a bom e alto som que Deus, Ele é dono do ouro e da prata. E que Deus em Cristo Jesus, Ele supre uma das nossas necessidades. Amém? E às vezes a gente vê aqui, fizemos investimento alto no som esses dias, aquela tenda que não sei mais o que. Irmãos, está tudo pago. A igreja, ela não vive com contas atrasadas. A igreja, ela não vive se ligando, dá para você dar mais 10 dias de prazo? Nós não caminhamos nessa direção. Porque a igreja não é minha. A igreja é daquele que é dono do ouro e da prata.
Amém? Essa é a nossa caminhada, sabe? E assim, e Deus, Ele é dono do ouro e da prata, irmãos. Ele supre as nossas necessidades. Então nós não podemos ter um discurso, uma prática. Esdras aqui, ele dizia, se eu falei que Deus, Ele me dá proteção e segurança, por que eu vou pedir o exército dele e os seus cavaleiros? E eles oraram, e Deus deu a proteção para eles. Eles tiveram a vitória, a caminhada com eles, passando, enfrentando os riscos e perigos, porque o Senhor era com ele. Nós não podemos oscilar entre aquilo que pregamos e aquilo que precisamos praticar. Deus, Ele está sempre conosco. Então, lá em Esdras capítulo 9, ele continua dizendo assim, acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isso é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, tal. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Os líderes foram os primeiros a cometer o pecado de se misturar com outros povos, de macular a vida de santidade que Deus esperava do povo, sabe? E essa linhagem santa, ela se misturou. Aí qual foi o comportamento de Esdras? Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Ele não se conformava com aquele comportamento do povo. Todo aquele estado de miséria, de sofrimento, de dor, de estar fora do seu povo, vivendo debaixo de jugo, e o povo no pecado. Ele se indignou, ele rasgou as suas vestes, ele lamentou, ele pranteou, ele não se conformou com aquilo que estava acontecendo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não nos indignamos com o pecado, nós não nos indignamos com aquilo que agride o coração de Deus, tudo aquilo que macula o coração da noiva. Nós temos que entender que o pecado, ele precisa ser abominável para nós. Deus, Ele abomina o pecado, nós também precisamos abominar o pecado. Temos que lutar para extirpar este pecado das nossas vidas, porque isso macula o propósito de Deus para nós. Tem muitas vezes muita gente que está perdendo a essência, porque está querendo caminhar lado a lado com o pecado. E nós precisamos nos posicionar, ter vida de santidade. Eu testemunhei esses dias alguém que ofereceu algo para determinada pessoa da igreja. Pessoal, nível de governo, ofereceu algo para alguém da igreja. E as pessoas disseram, não, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, porque depois vem buscar o troco. Ela não usou essa expressão. Eu não vou aceitar. E ela foi muito firme, muito clara sobre isso. Irmãos, nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar atentos. Nós precisamos entender que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos que entender que nós somos protegidos pelo leão da tribo de Judá. Nós precisamos entender, nunca podemos esquecer que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E somos templo do Espírito Santo de Deus.
Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Fechando, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Olha que coisa linda, extraordinária, que visão que ele tem de Deus. O profeta, o sacerdote Esdras, ele ficou muito indignado com tudo aquilo. Com aquele péssimo exemplo, comportamento dos seus líderes. Deus, como é que eu vou chegar diante de ti? Estou envergonhado, Senhor, de tudo aquilo que o meu povo está fazendo. Deus, meu Senhor é extraordinário. O Senhor, as suas misericórdias, elas não nos trataram, não deixaram que fôssemos tratados de acordo com a tua, com os nossos pecados. A tua misericórdia nos alcançou. E nós não fomos tratados de acordo com os nossos pecados, porque fomos atenuados pelas tuas misericórdias. As misericórdias de Deus, ela atenua a pena, o chicote sobre as nossas vidas. Deus, ele abranda. Sabe, irmãos, nós não somos castigados na medida que os nossos pecados merecem. Mesmo no castigo, nós contamos com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com a bondade de Deus. Quebrantamento, arrependimento está presente na vida de Esdras, no livro de Esdras. Arrependimento e quebrantamento precisa fazer parte da nossa vida. Você precisa se arrepender, você precisa se quebrantar diante de Deus. Você não pode achar que é normal você viver no pecado. E eu desejo que Deus esteja te incomodando, que Deus perca o seu sono, tire o seu sono, enquanto você não se prostrar diante dele em arrependimento. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus te incomode, te importune o dia e noite, até que você não se renda diante dos seus pecados e dobre os seus joelhos em quebrantamento e arrependimento, e dizer: Deus, eu pequei contra ti. Nós temos que abolir da nossa vida o pecado. O que nos coloca na escravidão do pecado, no exílio do pecado, são os nossos pecados. E nós dizemos: todo mundo faz isso. Ora bolas, leia a Bíblia diz: nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E nós temos que lutar para sermos diferentes deste mundo. É o que Deus deseja, que nós galguemos uma vida, uma caminhada de santidade e adoração na presença dEle. Nós perdemos muito. E como perdemos quando nós não valorizamos Deus? Quando nós não honramos Deus, não respeitamos Deus? Quando nós levamos a vida e vivemos a vida de qualquer jeito? É natural que venham os tropeços. É muito natural vir os tropeços, mas nós não podemos estar tropeçando a toda hora e todo instante. Você precisa reconhecer: se você tropeçou, clame, se arrependa, Jesus coloca de pé e você prossegue na caminhada em nome de Jesus. Tem gente que não quer caminhar, tem gente que só quer se arrastar no lamaçal, que só quer se arrastar, caminhando, andar rastejando pelo pecado. Ponha de pé. Dê alguns passos em sanidade na presença de Deus, e você vai descobrir que vale a pena. Foi uma parceria brilhante, Neemias e Esdras. Um cuidava da parte da estrutura, do social,
mas com seu coração quebrantado diante de Deus. Neemias também era um homem de entrega diante de Deus, de oração, que não tomava decisão sem antes orar. E Esdras, ele era o representante de Deus, não apenas como escriba, mas também como sacerdote. O que você é? O que você é? Quem eu sou? Quem eu sou? Olha, de repente você diz, mensagem como essa, mantém o pessoal, o povo fora da igreja. A mensagem começa para quem quer ir para o céu. É para quem quer viver em santidade. Jesus disse, sede, pois vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Meta, o desafio. Não tem nenhum problema, irmãos, não tem nenhum problema. A gente comete os erros, a gente pensa diferente, como pastor, muitas coisas você pensa diferente. Pensar diferente, haver discordância é muito natural. E nesse quesito eu trabalho com a minha convicção, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Pode discordar à vontade, e você não está pecando nisso. Agora, se eu estou pecando, por gentileza, me ajude, pastor, você está pecando nisso. Porque eu quero ter a oportunidade de me retratar, seja com você ou quem quer que seja, ou mudar de postura de uma ou de outra coisa. Eu não quero tolerar o pecado, mas eu não quero me incomodar por alguém que pensa diferente. Não tem nenhum problema, isso faz parte. É natural, saudável isso. Ponto de reflexão, de aprendizado. Te leva a você ver ângulos que você não estava vendo, a discordância. Sem nenhum problema. Agora, pastor Joaquim pecou contra mim, vem aqui, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, sem problema. Não tem nenhum problema, irmãos. Estou dizendo assim porque é assim mesmo. Às vezes eu viajo para pedir perdão, para me retratar, faço. Para apurar a coisa, é isso mesmo que aconteceu. Não tem nenhum problema. O problema é se eu contemplar a iniquidade no meu coração. Lá o Salmo 66, se não me engano, se eu contemplar a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Restauração virá com quebrantamento, com arrependimento, com boca no pó, sabe, com você sentir-se envergonhado na presença de Deus e humilhar diante de Deus, Deus, eu pequei contra ti. Esdras fez isso por si, fez isso pelo povo. Neemias fez isso por si, pela sua casa e pelo povo. Nós precisamos fazer isso por nós, pela nossa casa e pelo povo. Amém? Vamos